7h07, TN2 no ar. Imagens ao vivo de Sorocaba, 27 graus neste início de noite. A gente mostra que o calor continua nos próximos dias e destaca também relatório anual sobre o Rio Tietê. É motivo de preocupação. Pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica revela que a mancha de poluição no Tietê aumentou. Já são 160 quilômetros do rio cobertos por sujeira. O Tietê está longe de voltar a respirar normalmente. Os pesquisadores não encontram um copo d'água com a qualidade considerada ótima há 13 anos. Adeus ao ex-zagueiro do São Bento, Marinho Pérez. O jogador que passou por grandes clubes morreu aos 76 anos em Sorocaba. Amigos se reuniram para se despedir. Sorocaba ganha mais opções de feiras noturnas. Oi, Antônio Ferreira. Pois é, duas feiras começaram a funcionar hoje à noite, uma delas aqui no Parque das Águas e a outra no Parque dos Espanhóis. Especialistas orientam quem tem um pequeno negócio. É uma oportunidade de melhorar a microempresa e ganhar o mercado. Agora, no TN2. Oi, boa noite. A mancha de poluição do Rio Tietê aumentou. Agora são 160 quilômetros de água imprópria para o uso. No relatório anterior, em 2022, eram 122 quilômetros. Os dados são do relatório anual da Fundação SOS Mata Atlântica, divulgados hoje. Um rio cheio de contrastes que se transforma ao longo do curso. Um Tietê que pede socorro e que encanta pela exuberância. Nem parece o mesmo. O maior rio de São Paulo, com mais de 1.000 quilômetros de extensão, está piorando com o passar do tempo. A mancha de poluição quase dobrou nos últimos 2 anos. O estudo divulgado pela SOS Mata Atlântica mostra que 160 quilômetros do Tietê estão tomados por todo tipo de sujeira. Estamos, infelizmente, vendo um aumento da mancha de poluição sobre o Rio Tietê por 2 fatores. O primeiro é esse climático, que traz, quando tem um grande temporal, a carga difusa, aquela poluição da fuligem de carros, sedimentos, lixo, resíduos sólidos, mas também das regras e aberturas e fechamento de barragens hidroelétricas que existem no rio. Essas barragens que estão localizadas em vários pontos do Tietê, elas retêm esses sedimentos poluentes, retêm nutrientes como fosfato, nitrato, que alimentam algas, que formam espumas, e quando tem um temporal, é feita a abertura, descarrega toda essa poluição que se arrasta ao longo do Tietê. Da nascente do Tietê, em Salesópolis, à cidade de Salto, na região de Sorocaba, são 200 quilômetros. Mas para chegar aqui, passa por São Paulo. E é aí que o Tietê muda completamente. Por dia, 34 municípios da região metropolitana da capital despejam na água 600 toneladas de poluentes. As corredeiras trazem para o interior a maior parte disso. O sabão em pó, o detergente e outros produtos químicos jogados na água, aqui viram espuma, que exames já comprovaram ser altamente tóxica. É assim, de pouquinho em pouquinho, que os voluntários coletam água em 28 cidades. As amostras de 59 pontos passam por um rigoroso processo de análise. E é aí que o resultado aparece. A água do Tietê não está lá aquelas coisas, e não é de hoje. O projeto Observando os Rios, que monitora a qualidade da água, está completando 30 anos. A Marcela participa há 7. Cada vez que a gente desce lá e traz a água e coloca ali para analisar, a esperança é tomara que dê um resultado bom. Porque, na verdade, às vezes não sou eu que vou colher esse fruto, Às vezes são os meus alunos que vão colher esse fruto, Os pequenos lá de 6, 7, 8 anos que vão colher esses frutos. Então, esse é o meu sonho não só para mim, para os outros que possam ver esse rio um dia limpo.
O monitoramento é feito em quase 600 quilômetros do rio e em praticamente todos os trechos, da Grande São Paulo à hidrovia Tietê-Paraná. Esta última análise, que mostrou a mancha de poluição avançando, também revelou que a qualidade da água melhorou em alguns pontos. No ano passado, a água estava boa em 60 quilômetros, agora em 120. Mas esse último estudo também revelou um outro dado muito preocupante. O Tietê está longe de voltar a respirar normalmente. Os pesquisadores não encontram um copo d'água com a qualidade considerada ótima há 13 anos. Na região de Bauru, 21 cidades são banhadas pelo Tietê. Em Barra Bonita, turistas podem navegar pelo rio. As prainhas atraem muita gente para cá, mas nem sempre a paisagem é assim. Em março, o rio virou um tapete verde. Os aguapés tomaram conta de um longo trecho. Na região noroeste, o rio, que também é um atrativo turístico, é um dos principais modais de infraestrutura logística do país. A hidrovia Tietê-Paraná bateu recorde no transporte de cargas no primeiro semestre do ano. Por aqui, passaram 810 mil toneladas de produtos. Mas essa água limpinha pode sentir logo as consequências da falta de cuidado e de tanta sujeira. Infelizmente, para ter qualidade de água ótima, nós vamos ter que criar novas áreas protegidas, novas áreas de manancial, que seriam aquelas voltadas só para manutenção e equilíbrio dos ecossistemas. Cenário muito triste, né? Bom, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que trabalha para reduzir a mancha de poluição do rio Tietê. Entre as ações está a ampliação da coleta e tratamento de esgoto nos próximos 2 anos, além do monitoramento trimestral da qualidade da água feito pelo CETESB. Foi realizado hoje em São Roque um fórum com moradores e especialistas sobre o novo plano diretor da cidade. A votação do projeto na Câmara Municipal está suspensa por determinação da Justiça para que seja discutido com a comunidade. O auditório da unidade do Instituto Federal de São Paulo, em São Roque, ficou lotado. Representantes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, alunos, professores e moradores de áreas que poderão ser impactadas com as possíveis mudanças do plano diretor se reuniram para debater pontos específicos da proposta. Sem participação popular, nada pode ser bem feito, porque quem vive na cidade são as pessoas. As pessoas têm que ter poder de decisão sobre como a cidade vai crescer e como as pessoas vão viver nessa cidade. As discussões duraram cerca de 2h30. Mapas foram apresentados com as possíveis alterações. Essas discussões públicas é importante para ouvir e, posteriormente, nós do Executivo trazer esclarecimento à população de forma coerente e digna, né? Porque realmente nós temos que trazer, de fato, a verdade. E muitas das vezes é desmistificar o que realmente as fake news ou as confusões que se fazem sobre um processo. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduque, foi convidado para participar da reunião. Ele viajou de São Paulo até São Roque para contribuir com a construção do novo plano diretor. O que está acontecendo nessa região é muito importante e, especificamente, uma região que hoje ainda tem uma área verde significativa, que fica no entorno da região metropolitana de São Paulo, ela precisa ser preservada, precisa se planejar a ocupação desta região. O projeto de lei que altera o plano diretor de São Roque foi retirado da Câmara de Vereadores no dia 14 de setembro pela administração municipal, depois de muita polêmica envolvendo os moradores e também de uma suspeição por parte da Justiça. As discussões foram retomadas, começando no Instituto Federal de São Paulo, no campus aqui em São Roque, mas outras 4 audiências públicas serão marcadas pela Prefeitura no mês de outubro. A revisão do plano diretor foi enviada pela Prefeitura à Câmara de Vereadores no dia 26 de junho em regime de urgência. Deveria ter sido votada no dia 5 de setembro. Mas a votação foi suspensa por determinação da Justiça e não tem data para ser retomada. O encontro realizado no Instituto Federal foi o ponto de partida das reflexões nesta nova etapa de discussões do plano diretor.
É importante essa participação coletiva, conjunta, para qualificar, né, o desenvolvimento urbano, as políticas públicas, para que a gente tenha um país mais desenvolvido, né, um país capaz de atender todos esses anseios, essas demandas, né, que emergem hoje com a problemática urbana, ambiental, social que a gente tem. Após os debates, a Prefeitura deve enviar o projeto novamente à Câmara com as considerações e mudanças para passar pelos trâmites do Legislativo e ser votado sem o regime de urgência. Sorocaba ganha hoje 2 novas opções para quem quer fazer as compras de legumes e frutas e verduras no período da noite. É a feira noturna do Parque das Águas e também do Parque dos Espanhóis. Vou falar agora com o Antônio Ferreira, que está ao vivo no Parque das Águas. Oi, Antônio, boa noite para você. Conta pra gente então, o que você já viu por aí? Oi, Isa, seja bem-vinda. Muito boa noite a você que nos acompanha aqui no TN2. Uma opção para quem quer fugir daquele calorão ao longo do dia, então pode aí fazer as compras durante a noite, viu? Então hoje começaram a funcionar 2 feiras aqui em Sorocaba. Essa onde nós estamos, no Parque das Águas e também no Parque dos Espanhóis. As feiras começam a partir das 5 horas da tarde e vão até as 9 horas da noite, toda terça-feira, tanto aqui no Parque das Águas e também lá no Parque dos Espanhóis. Mas é claro que a gente está numa feira livre, a gente vai falar do preço também, principalmente daqueles alimentos, daqueles produtos para fugir desse calorão, para a gente se refrescar. Olha aí nas imagens ao vivo do Heraldo Camargo, a gente foi pesquisar aqui, segundo a dona dessa barraca, a melancia está custando uma média aí R$30. Já o saco de laranja de 5 quilos está custando uma média de R$14. Limão, estou falando dessas frutas porque são as mais procuradas, viu? Justamente para se refrescar aí nesse calorão. O limão, o quilo está saindo R$8. A dona disse que subiu um pouquinho em relação a 2 semanas, estava custando R$5, mas agora R$8. E o abacaxi também, um suquinho de abacaxi nesse calorão, a unidade está saindo por R$12. A gente fala aqui no Parque das Águas e a gente percebe que está aumentando o movimento desde a hora que a gente chegou, cerca de 1 hora atrás aí, justamente o pessoal procurando opção. Muita gente aqui indo de barraca em barraca, é claro, quem vem à feira também vem para pesquisar, vem para pechinchar, e os produtos são os mais diversos e os alimentos, muita gente realmente procurando frutas, legumes, verduras, muita gente aproveitando até mesmo esse calorão para se refrescar. A gente, desde a hora que a gente chegou, olha, nessa barraca aqui que o Heraldo está mostrando pra gente, é a barraca do caldo de cana. Conversei com a dona Neide, ela perdeu as contas de quantos copos ela já vendeu desde que ela começou a trabalhar aqui no Parque das Águas. Uma oportunidade também para aumentar aí a renda. Ela disse que essa é a primeira feira livre que ela participa no período da noite. Ela que justamente fica em alguns condomínios, hoje está tendo a opção de aumentar ainda mais a renda dela, vendendo aqui os caldos de cana. Aqui bem ao lado, o Heraldo vai mostrar para a gente também. Claro, a gente fala de um caldinho de cana geladinho, né? Ainda mais hoje, um calorão aí 27 graus. Dê uma olhada agora no termômetro. Muita gente está aproveitando para esse combo, olha só. Para pedir um pastel, claro, olha aqui, ó, a gente vê o pessoal curtindo uma aguinha geladinha, né? De coco, um caldo de cana também, um caldo de cana, água de coco, com um pastelzinho aqui. Isa, volto com você, uma excelente opção para quem quer fugir daquele calorão ao longo do dia. É ir, então, às feiras noturnas durante a noite. Obrigada, viu, Antônio? Que delícia, pastel, caldo de cana, tudo de bom. Boas compras e bom trabalho aí para você. Boa comilança também. Bom, o adeus ao ex-jogador da seleção brasileira, Marinho Pérez, que morreu em Sorocaba. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. O TN2 volta já. Um engavetamento entre 5 veículos interditou um trecho da rodovia dos Bandeirantes hoje em Jundiaí. O congestionamento chegou a 12 quilômetros e 2 pessoas ficaram feridas. O acidente foi no quilômetro 50, no sentido capital. O engavetamento envolveu 3 carros, um caminhão e uma carreta. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a carga do caminhão que transportava bobinas de plástico caiu sobre a pista e alguns motoristas perderam o controle da direção. Um casal de idosos ficou ferido. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital São Vicente. Por causa do acidente, 2 faixas da rodovia ficaram interditadas por pelo menos 3 horas. O desvio do tráfego foi feito pela rodovia Anguera, que também ficou congestionada.
O Hospital São Vicente informou que o estado de saúde do casal é estável. Usada como opção de desvio, no início da tarde, a rodovia Anhanguera também registrou um acidente que envolveu 4 veículos no quilômetro 71. Ninguém ficou ferido. Uma simulação de acidente chamou a atenção de quem passava pelo centro de Tatuí hoje. A ação fez parte da Semana Nacional de Trânsito. Um atendimento rápido e vítima grave. Um motociclista ferido por uma linha com cerol no centro de Tatuí. O acidente deixou a criançada assustada, mas ainda bem que foi só uma simulação. O acidente de moto, ele já é um acidente grave por causa da proteção, né? A gente não tem uma massa igual ao veículo que protege o ocupante. Então a cinemática dos acidentes, elas já são bem graves. E com linha de pipa, isso agrava mais ainda, aumentando o risco de morte. De acordo com o Departamento de Trânsito de Tatuí, pelo menos 25% dos 122 mil moradores do município usam motos como meio de transporte. Ou seja, são mais de 30 mil motos em circulação. E o número de mortes envolvendo motociclistas na região de Tatuí, de janeiro a agosto deste ano, aumentou. Foram 4, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com a concessionária que administra algumas rodovias da região, nos 8 primeiros meses de 2023, foram 40 acidentes envolvendo motociclistas atingidos por linha com cerol. Para diminuir o número de acidentes, a Guarda Civil Municipal de Tatuí também está fazendo várias ações desde o início do ano. Quase 230 pipas e aproximadamente 500 metros de linhas com cerol foram apreendidos. E é importante lembrar que no Brasil, o uso, a venda e o transporte de linhas com cerol e outras substâncias cortantes é crime. A pena prevista vai de 3 meses a 1 ano de prisão e ainda o pagamento de multa no valor de R$17 mil. E os motociclistas também foram orientados e receberam antena corta-linha para se protegerem. Muito importante, é uma segurança para nós, né, que somos motoqueiros, né, e em Tatuí, infelizmente, tem muitos acidentes. Já tive um problema num bairro da cidade que enroscou na moto a linha de cerol. Né, Mas não se feriu? Não aconteceu nada, graças a Deus pegou no farol. E fiscais da CETESB fizeram hoje uma blitz aqui em Sorocaba. Na mira deles estavam veículos movidos a diesel com os motores desregulados. A operação é para combater a emissão de poluentes. Vamos ver a reportagem. A fumaça preta e poluente que saiu do escapamento do caminhão chamou a atenção dos técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Com este cartão, os agentes fiscalizaram ônibus, caminhões e outros veículos movidos a diesel que passaram pela rodovia SP-79 em Sorocaba. A fiscalização, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, tem como meta melhorar a qualidade do ar durante o período mais seco do ano. Existe um padrão, né, que é feito através da escala Rigno, onde aqueles veículos que ultrapassam o grau de enegrecimento da fumaça, tá, como vocês podem ver aqui, quando eles passam no nível 2, atingem o nível 3, eles são passíveis de penalidade. Por que a operação é feita na época, né, geralmente de inverno, né, e tempo seco? Porque essa emissão de material particulado, que consiste no enegrecimento da fumaça, ele causa problemas respiratórios, né, agravando ainda mais e causando uma má qualidade do ar local. O motorista que foi flagrado pela fiscalização dirigindo veículos poluentes é multado em mais de R$2 mil. Essa multa pode ser reduzida em até 70% se o proprietário comprovar que fez a regulagem do motor após a autuação. 22 veículos foram multados durante a operação. Todos estavam com excesso de emissão de poluentes. A operação de hoje fez parte de uma fiscalização diária feita pelos agentes da CETESB no inverno. Além da SP-79, também teve fiscalização em outros 23 pontos do estado. No mês passado, a CETESB multou mais de 850 caminhoneiros por emissão excessiva de poluentes e fiscalizou mais de 53 mil veículos nas rodovias aqui do estado. O futebol se despediu hoje do ex-zagueiro do São Bento, Marinho Pérez. Ele também passou pelo Santos, Palmeiras, Seleção Brasileira e times europeus. O jogador morreu aos 76 anos em Sorocaba. A emoção tomou conta da despedida do ex-jogador e ex-técnico. Dona Mazé, irmã de Marinho Pérez, estava bem emocionada.
Além de parentes, amigos e personalidades que fizeram parte do esporte, passaram pelo velório do homem que tinha o espírito esportivo na veia. O Marinho foi sensacional, dentro e fora de campo, principalmente comigo, me ajudou muito e na hora que eu precisei me incentivou a ser um atleta profissional. Paraná, que jogou a Copa do Mundo de 1966, fez questão de dar o adeus ao amigo que morreu aos 76 anos, sem nunca largar a paixão pelo futebol. Era daquele zagueiro que subia bem, igual eu com meu tamanho aqui, eu não enfrentava ele assim, eu só ia com a bola para cima dele, mas subir de cabeça ou disputar uma bola assim, não disputava com ele. Daí, eu acho que do tempo que ele jogou, eu acho que até hoje, acho que não tem um zagueiro para jogar igual ele. Marinho Pérez ficou internado por mais de um mês num hospital particular aqui em Sorocaba com pneumonia e não resistiu depois de ter complicações nos rins e no coração, que era tão grandioso. O Pérez é uma pessoa estupenda, uma boa índole, uma pessoa que, se ele soubesse que um amigo dele, de profissão, estivesse passando uma necessidade, ele não pensava meia vez. Ele levava dava toda assistência para esse amigo dele. Era uma pessoa que tinha uma boa índole. Nesse coração, que parou infelizmente de bater, não tinha maldade nenhuma. O sorocabano Marinho Pérez foi revelado pelo São Bento, que é onde ele começou e levou o nome de Sorocaba, de São Bento, para o mundo, né? Então é um sentimento de orgulho mesmo. O dia foi de despedidas dos grandes clubes do Brasil que prestaram homenagens pelas redes sociais. Marinho Pérez jogou pela Portuguesa, Santos, Barcelona, até chegar à seleção brasileira em 1974, como capitão e titular. E por mais de 30 anos foi técnico de times brasileiros e europeus. Marinho Pérez deixa a mulher e um filho. O corpo do ex-técnico e ex-jogador foi cremado em Vargem Grande Paulista. Nossos sentimentos à família, amigos e admiradores. Hora da previsão do tempo aqui no TN2. A onda de calor continua em todo o estado nesta quarta-feira e eu já adianto, vai ficar ainda mais quente. Já a umidade relativa do ar não muda muito, né? Continua baixa na maioria das cidades e pode chegar a 15%, quando o ideal para a nossa saúde é 70%. Em Itatiba, por exemplo, olha só, a temperatura varia entre 17 e 35 graus. Votorantim, amanhã tem mínima de 17 e máxima de 35 graus. E em Óleo, o dia começa com 19 graus e sobe a 37 graus. Presta atenção, hein, pessoal? Olha só, pode ter chuva isolada no período da tarde. Itapetininga agora, a variação de temperatura vai ser bem grande também. Mínima de 15 e máxima de 36 graus e a umidade baixa vai ser em torno de 20% no período da tarde. E aqui em Sorocaba, os termômetros marcam entre 19 e 36 graus. A quarta-feira vai ser ensolarada e a umidade também fica baixa. Em Jundiaí, o dia começa com 17 graus e a tarde chega também a 36 graus. A umidade despenca para 15%, que é considerado estado de alerta em relação à nossa saúde. Oportunidade agora para quem está procurando emprego, para quem pensa, né, em ser um microempreendedor individual e precisa também de orientação. É que começou hoje o Mutirão do MEI em Jundiaí. O Mutirão é uma iniciativa da TV Tem em parceria com o Sebrae e prefeituras aqui da nossa região. Vamos ver. Depois de 2 anos afastada do trabalho como caminhoneira por questões de saúde, a Fátima vai retomar a atividade. Para isso, veio ao Sebrae de Jundiaí para abrir uma MEI. Nota 1000, viu? Peguei uma menina ali, ela é muito profissional.
porque eu só sei dirigir, então eu sou bem leiga se tratando de computador, essas coisas. E ela foi muito top, me ajudou muito. Hoje e amanhã acontece um mutirão voltado a microempreendedores individuais em Jundiaí. Uma iniciativa da TV Tem em parceria com o Sebrae e prefeituras. No ano passado, 8.000 pessoas foram atendidas. Entre os serviços prestados estão a abertura de mês, orientações sobre parcelamento de boletos, entrega de declaração anual de faturamento e emissão de guias de pagamento. Essa última foi feita pela Rita. Ela tem MEI como costureira há 5 anos. Estava inadimplente e saiu daqui pronta para quitar tudo. Vou ficar em dia, fui bem atendida, saí com tudo certinho, vou só acertar e vou ficar ok. Segundo dados do Ministério da Economia, o Brasil tem pouco mais de 14 milhões de microempreendedores individuais, cerca de 73% das empresas formais do país. Aqui em Jundiaí, são pouco mais de 42 mil MEIs em diversas áreas. E a tendência é que esse número aumente. Entrando e saindo, o volume de MEI, aumentando. Isso é um ponto positivo. Entendemos aí, que a população está entendendo o empreendedorismo como uma opção, de fato, de fazer negócio. Então nós recebemos esses números assim todo ano com muita empolgação para poder atender essa população, porque nós entendemos que esse MEI, fazendo uma boa gestão, conduzindo, ele pode, crescer e gerar mais emprego, renda, O João tem uma plataforma totalmente voltada para comerciantes que têm MEI. Veio hoje para pedir orientações ao Sebrae para oferecer o serviço de graça a esse público. Criamos uma plataforma de e-commerce principalmente focada em microempreendedores. A ideia é aproveitar toda a bagagem e conhecimento do Sebrae para nos ajudar a pensar de que maneira a gente torna mais acessível isso para quem tiver interesse em começar um negócio. Notícia tão boa que até parei um pouquinho ali para pensar antes de terminar de falar. Bom, hoje foram feitas 72 atendimentos, foram realizados em Jundiaí e o mutirão do MEI continua amanhã no Sebrae, que fica na rua Vigório JJ Rodrigues, número 786. O atendimento é das 9 horas da manhã às 4h30 da tarde. O TN2 de hoje fica por aqui e ainda hoje tem o Jornal Nacional. Obrigada pela sua companhia, boa noite para você, para sua família e amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá! ZYB 873. TV Tem, junto com você.